estamos ao vivo. Boa. Vamos lá, galera. Chama todo mundo aí. Hoje, a live especial aí com o Thiago Simão, editor do Acervo Tai. Beleza? Só aguardando ele entrar aqui. Bora lá, enviei, Thiago. Uau, deixa eu arrumar o meu aqui, que agora que deu uma... Thiago, tô vendo... Aí! Tá me vendo aí? Tá me ouvindo, Thiago? Opa! Tô ouvindo, Show! cara. E você tá me Opa! ouvindo de Cara, boa? meu tripé quebrou, mano. Meu tripé deu pau aqui, agora eu tô tendo que dar uma equilibrada na parada aqui. Ah, de E boa. aí, como é que tá? De boa, cara. E você? Bom também. É, em casa, né? É, pois é. Você não, né? Tá trampando direto, né? Cara, eu tô, velho. Assim, voltei a trabalhar no escritório semana passada. Entendi. Mas eu fiquei 2 meses basicamente em casa, cara. Ah, Basicamente em casa. entendi. É, acho que agora é mais questão de tempo mesmo e a galera se conscientizar aí do que tem que ser feito e já É, era, né, esperar, mano? né? Né? Tem que esperar, não Hoje tem o um que fazer. aluno meu me mandou uma mensagem, cara, que a namorada dele foi positivada. É mesmo? Sério, cara. Mandou mensagem pra mim hoje. Aí ele falou, ó, tive contato com ela, tive contato com você, aí fica meio esperto aí, qualquer coisa. Aí a garganta começou a arder, o ouvido começou a coçar, eu falei, porra, fudeu. Ah, agora é só ver se não, ver o que que acontece, mas se ela não, se ela estiver bem, assim, só ficar em casa, tá tudo certo. É, ele falou que o pior já foi, na verdade, já faz uma semana já que ela ficou ruim, de verdade, mas não tinha positivado, positivou hoje, o Tá. exame que saiu hoje. Mas não há de ser nada, já. Ah, mas vai. Bora pra frente, né, mano? Pois é. Bom, Tiagão, eu queria te fazer algumas perguntas. Uma delas, na verdade, eu acho que você já cansou de responder várias perguntas aí, mas eu acho que é interessante, até porque, pelo sim, pelo não, cara, você começou meio que um movimento aí de trazer é, informação de qualidade, né, cara, pra gente, porque foi 2014 que vocês começaram, né? O acervo? E, não, você começou antes um pouquinho, né? Você começou com Comecei com a qual que Muay é? Thai em Foco. Uma ideia em foco, isso. Comecei a Muay Thai em Foco em 2012. Ah, 2012. 2012. 2012. 2012. É. Comecei a Muay Thai em Foco em 2012 e aí eu migrei pro acervo em 2013. Ah, tá, entendi. Eu acho que eu te conheci em 2014 num seminário aqui em Campinas, né? Ah, eu acho que sim, cara. Eu Eu acho que acho que sim. foi, acho que foi Que, isso. que já É. existiu o acervo. Isso, isso. E qual foi, assim, o que te levou a começar a escrever relacionado ao Muay Thai, além da paixão, né? Cara, então, como começou a história? Eu comecei a treinar em 2008, né? São 12 anos aí. E quando eu comecei, Breda, na verdade é o seguinte, eu sou do interior de São Paulo, né? Muita gente acha que eu sou da capital, mas eu sou do interior de São Paulo. E eu comecei, assim, eu vinha já do Taekwondo, né? Comecei Taekwondo quando eu tinha 13 anos. Aí fiquei 5 anos na mesma equipe, lutando, competindo e tudo mais. Aí eu tive um problema sério no joelho, eu tive que parar. Aí fiquei parado um ano aí, né, fazendo fisioterapia, voltando aos poucos. E aí, quando eu estava pronto para voltar, a equipe tinha se dissolvido, né? Uma parte foi para Campinas, uma parte foi para São Paulo. E eu estava meio que na reta já do vestibular. E aí eu peguei e falei, bom, acabei deixando um pouco de lado então, o Taekwondo. Aí prestei vestibular, tudo, fui fazer faculdade. E aí, por causa da corrida da faculdade, acabei não conseguindo fazer nada. Quando eu me formei, eu fui trabalhar. E, cara, 2 quarteirões de onde eu trabalhava, tinha acabado de abrir uma academia. E era uma academia focada em luta, né? Então tinha boxe, tinha Gil e tinha Muay Thai. E aí eu falei, cara, porra, Muay Thai era uma coisa que eu conhecia mais ou menos, né? A gente até fala sobre isso. E eu falei, vou lá ver qual é que é, né? Eu não queria ficar parado, sempre estava envolvido com arte marcial, não queria ficar parado.
E aí fui lá treinar, cara. Comecei a treinar, gostei, tudo, beleza. Só que aí nisso, cara, eu percebi que não tinha muita informação, sabe? Tipo, no Taekwondo, por exemplo, eu tinha muita informação, porque eu ia para os campeonatos, por exemplo, e o que que acontecia, cara? Tinha, cara, várias barraquinhas com DVD, com revista, com não sei o quê. E aí, cara, você tinha muita informação, você tinha muito contato com as pessoas. Quando As eu fui pro chamadas tradicionais tinham informação, né? tinha, É. bastante, cara. E na época, o Korak, que era meu mestre, ele incentivava isso, né? Pô, saber, assistir, tipo, as lutas dos mundiais, dos tigres coreanos, que é a equipe, a melhor equipe do mundo, não sei o quê. Ele incentivava muito, cara. E aí, quando eu comecei no Muay Thai, eu falei, porra, e agora, né? Comecei a buscar informação e o pessoal não tinha muito, assim. Eu sou daquela época ainda que não podia cotovelo, o pessoal não sabia a regra, né? Então, era uma regra de kick. E eu falei, porra, beleza. Eu falei, E, bom, mas desculpa a aí, pergunta, quantos anos você tem? eu tenho 36, cara. Eu acho que de quem começou a mais de quem começou há mais de 5 anos, antes de 2015, já teve esse problema. Já tinha informação, mas ainda muita gente não Sim, tinha acesso. Porque se a gente for parar para sim, pensar mesmo, cara, essa onda aí de rede social começou muito forte mesmo depois de 2016. 2016, sim, 2017. Né? sim. Até então, cara, tinha YouTube, mas ninguém se preocupava muito. Colocava lá Muay Thai, aparecia qualquer coisa, todo mundo sabia que, É, beleza. foi Poucas isso que pessoas falavam realmente o que era, né? foi o que aconteceu comigo, porque eu comecei a procurar no YouTube e não tinha nada, cara. Tinha umas gravação caseira, tinha umas coisas assim. Aí eu comecei a procurar na internet e aí era basicamente calejamento e graduação, né? E aí eu falei, cara, não é possível, tipo, ser só isso, sabe? Tem que ter mais coisa. E a galera tava meio assim, não sabia muito também. Aí tinha algumas referências do Poacal, na época do K1, mas eu falei, puta, beleza, mas era K1, né? Então não era Muay Thai e tudo mais. E aí, cara, assim, meu primeiro choque de realidade foi quando eu conheci o Sandro de Castro, e aí eu fiz um seminário com ele, era ele, a Tainara e o Paroginói. E aí, cara, fiz o seminário, tudo, e aí o Sandro virou pra mim e falou, cara, o que você faz não é Muay Thai. Aí foi meu primeiro choque de realidade, assim. E aí, de duas, uma, né? Falou, ou eu começava do zero, sabendo disso, ou eu falava foda-se e continuava onde eu estava. E aí eu resolvi começar do zero, né? Falei, vou começar do zero. Aí comecei a encher o saco do Sandro bastante para ter informação. Ele já estava naquele fluxo de ir para Tailândia, buscar informação e tudo mais. E aí comecei, né? Comecei a fuçar, Que comecei a ter ano foi isso? contato em Foi 2011. 2011. Foi 2011. E aí comecei a fuçar, comecei a ter contato com o pessoal que estava na Tailândia, alguns brasileiros. E aí eu falei, cara, eu falei pro Sandro, eu falei, cara, vamos montar um blog, né, de informação para a gente conseguir postar foto, vídeo, etc. E aí o Sandro na época ele falou, pô, cara, legal, eu falei assim, eu não gosto muito de ficar me expondo, não é muito a minha vibe, não sei o que lá. Oi, Raoni, seu lindo. E aí, Raul, E o homem com aí, corpo de cara, salsicha, é, ele fica louco. Ele fala, ele ele fica fala da minha louco. barba vermelha, né? Eu falo, mas minha barba eu posso pintar, o seu corpo de salsicha não muda, essa que é a questão, né? E aí, cara, o que aconteceu? O Sandro acabou me ajudando muito nessa parte de informação. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, não vou montar um blog, eu vou montar uma revista. Eu trabalhava com publicidade. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma revista de graça. Então a galera faz download, eu consigo monetizar com algum tipo de patrocínio, alguma coisa assim, né, de anúncio, e vou tocar o pau. E aí começou, em abril de 2012, saiu a Muay Thai em Foco, a primeira edição, que a capa era a Tainara, que ela tinha sido campeã mundial WPMF. Sim. E aí começou. Então, assim, começou esse fluxo. Eu sei que muita gente começou a ter acesso à revista, tipo, de compartilhar, muita gente começou a imprimir revista para passar esse tipo de informação. Eu comecei a acumular informação, acumular informação, acumular informação. E aí
Passou um ano, né? A Muay Thai em Foco teve 13 edições. Aí nisso o Rafa, do acervo, ele estava na Tailândia na época, ele veio conversar comigo. Ele queria fazer uma entrevista comigo pro blog dele por causa da Muay Thai em Foco. Fizemos uma entrevista, tudo beleza. Aí passou um tempo, o Rafa falou, vamos trocar uma ideia? E aí ele falou para mim, eu tenho um projeto de um site, né, que ele vai chamar Servotai, e eu precisava de alguém. Ele falou, você não quer assumir essa parte aí da parte dos textos, etc. Eu falei, cara, pode ser. E aí começou a Servotai, né? A gente começou como um site pequenininho. As partes de matéria da revista, eu joguei tudo no acervo na época, né? Jogava tudo no acervo. Sim. E a gente começou, cara. E assim, a gente não tinha muita noção se isso ia funcionar ou não. Porque no começo, muita gente falava assim pra gente, mano, o povo do Muay Thai não gosta de ler. O povo do Muay Thai não é que vai parar pra ficar tendo informação. Tipo, o povo quer sair na porrada, não sei o quê. Eu falei, cara, legal, tipo, pode sair na porrada, não tem problema. Eu falei assim, mas, Alguns cara. pensam assim até hoje, né? Então, eu falei assim, mas eu falei, aí foi uma discussão que eu tive na época. Eu falei, cara, por que que a galera de arte marcial, tipo, japonesa, por exemplo, sabe explicar? Tipo, pô, o cara sabe que o karatê veio de Okinawa. Aí o cara sabe dizer quem são os mestres. Aí o cara que faz Kung Fu sabe um pouco da história, dos templos. Tudo tá travando, sua imagem tá travada. Ah, Tá, voltou. mas. Agora voltou. Ah, beleza. Então, e aí comecei a ter essa discussão com a galera, né? Eu falei, toda arte marcial tem um background. Todo mundo que treina, tipo, o cara que treina Gil, ele não vai treinar de bermuda e camiseta. Ele vai colocar o Então, kimono, tá pera um ligado? pouquinho, tá todo mundo falando que tá travado. Será que tá travado ainda? Bom, pra mim tá normal, pra você tá normal, aparentemente? Pra mim tá normal. Eu tô te vendo normal. Pra mim também, irmão. Manda brasa, depois a gente vê o que a gente faz. Beleza. E aí comecei nessa discussão, eu falei, não, cara, então assim, falei que se foda. Eu vou tentar e vamos ver o que acontece. E deu certo, cara. E aí que foi a virada de chave pra mim. Porque muita gente começou a mandar mensagem, cara, falando assim, porra, eu não sabia de tal coisa, eu não sabia dessa informação, eu não sabia o que estava acontecendo. Enfim, começou a criar um pequeno movimento na época de pessoas interessadas, né? E aí eu falei, porra, então tá dando certo, cara. De um jeito, tá dando certo. A galera tá se informando do que é Muay Thai de verdade. Sim. E na época, óbvio que teve muita discussão, porque teve gente que veio querer bater boca, de falar, não, Muay Thai na Tailândia é diferente, que não sei o que. Eu falei, cara, não é diferente. Tipo, se o karatê no Japão é o mesmo karatê que tem no Brasil, por que que o Muay Thai vai ser diferente? Entendeu? Não faz o menor sentido, né? E beleza, cara. E aí deu certo, a gente começou a investir mais no acervo, a gente começou a ter mais qualidade de matéria, muita gente mandava coisa da Tailândia de foto, de vídeo. A gente começava a pegar matéria para traduzir, né? Então pegava tem um site até hoje que existe, é o Saiyan Fight Magazine lá, que ele é um site francês. A gente pegava as matérias ali, traduzia, tentava, se virava nos 30 ali para traduzir e postava. E aí, Breda, a grande virada de chave para nós foi em 2017, quando a gente bateu, se eu não me engano, 5 milhões de page views. Pô, que legal. E aí que foi o choque, assim. É aí que o Rafa me mandou mensagem, ele falou, cara, a gente bateu 5 milhões de page views, cara. Ele falou, então assim, não é pouca coisa. Ele falou, na verdade é um absurdo para um site tão nichado, porque não tinha foto de mulher de biquíni, não tinha piada, não tinha nada, assim, era só informação pura. E aí eu falei, pô, Rafa, deu certo, né? Então acho que foi a hora que a gente falou, deu certo. Então, beleza. E aí a gente começou a colocar mais pessoas dentro do acervo para desenvolver matéria, para correr atrás das coisas também, porque só eu e o Rafa não dava, né? O Rafa estava na Tailândia, eu E estava na aqui no Brasil verdade, trabalhando. é nicho do nicho, né? Porque, tipo, o nome Muay Thai era um nicho e o que você apresentou era uma coisa muito mais específica que muita Sim, gente não estava nem dando bola porque não queria saber de ir atrás, de voltar, sim. de ter que estudar.
né? Então, assim, só aquelas pessoas que realmente estavam interessadas e falaram assim, não, peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu tenho que ir atrás do que é correto, né? Exato, exato. Então, e a gente começou a receber muita mensagem do Brasil todo. E aí que foi um pouco assustador, assim, porque tinha gente, cara, de lugares que eu nem sabia que existia no Brasil, falando, cara, muito obrigado pela informação, não sei o que, eu não sabia disso, bababá, bababá. E aí eu falei, pô, Rafa, eu falei, cara, deu certo, velho. Deu certo. E a gente, cara, de lá pra cá a gente só cresceu, né? Então, assim, E uma o Rafa. pergunta, Pode falar. foi orgânico ou vocês, tipo, colocava grana para apresentar? Cara, na verdade, a grande parte foi orgânico. A grande Olha parte foi isso, cara. orgânico. Porque o que que a gente fazia? A gente pegava as matérias e distribuía em grupos de Facebook, Sim, mandava para amigos e, cara, e falava assim, gente, espalha, porque assim, quanto mais espalhar a informação, melhor. Porque não adianta a claro. gente ficar brigando com picaretagem e tudo mais, se a gente não tem base, se a gente não tem Nessa época informação. o Facebook era bom ainda de apresentar o conteúdo, né? Sim, Hoje, tipo, não mostra para mais hoje, ninguém, mas naquela época ele mostrava é, para quase 100% das pessoas, cara. sim. E aí começou a ser orgânico, assim. Então as pessoas começaram a se interessar, começaram a vir atrás. Legal. E, pô, falei, beleza, certo, cara. Aí o Rafa começou a fazer o canal dele no YouTube também, que é para mais uma plataforma. Mais um nicho. Aí depois veio o Instagram, então a gente colocou o acervo no Instagram. Mas o nosso fluxo, grande fluxo do acervo é o site. Então são as pessoas acessando o site, né? Ah, legal. E, cara, assim, aí cresceu absurdo. Aí, em 2017, eu fui para Tailândia, fiquei lá 60 dias na Aí é Tailândia. uma pergunta que eu ia te fazer. Eu ia te fazer, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Pode Você fazer. tinha uma visão, eu falo isso porque para mim, quando eu fui para o Japão, eu fui 11 vezes para o Japão para competir. Quando eu tinha uma visão do que era o Japão, eu imaginava o Japão de uma forma. Quando eu cheguei Sim, lá a primeira vez, cara, porra, foi um choque absurdo para mim. Porque eu via a cultura japonesa, as japonesinhas andando assim, fazendo reverência, entendeu? As casinhas de madeira desse jeito. Eu cheguei lá, era uma metrópole, uma megalópole, né? Fazendo sim, uma metrópole absurda, que é Tóquio. De Tóquio a gente foi para Nagoya, de Nagoya para Anjo, e tudo gigantesco, aquele monte de coisa. Eu falei, caralho, não é nada disso. Então, quando eu fui para Tailândia a primeira vez, em 2015, tipo, eu já fui meio que esperando algo diferente, uhum, né? E eu já tinha, né, muito mais acesso. Quando eu fui para o Japão a primeira vez, velho, foi tipo foi em 2000, há 20 anos atrás. Então, não tinha acesso a absolutamente nada, né? Acho que é, nem o Orkut tinha em 2000 ainda, não tenho muita certeza. Mas assim, 2017, você chegou na Tailândia, você já tinha a sua cabeça formada do que era o Muay Thai, você já conhecia. Mas quando você chegou lá, não estou falando Muay Thai esportivo, porque todo mundo vai lá pensando no Muay Thai esportivo, vai lá para treinar, vai lá para. Você já estava trabalhando relacionado a essa parte de história, de cultura. Como foi para você chegar lá e ver que, claro, era aquilo que você estava buscando, porque hoje a gente não tem muito acesso, mas você vivenciar aquilo, sentir na pele aquilo, respirar aquele ar de uma forma diferente. sim. Cara, uma coisa que eu falo é que assim, quando eu cheguei lá, eu fui treinar na 13, né, na 13 Coins. E, cara, é muito louco, porque a impressão que eu tive é tipo um filme, né? Claro. Porque você chega lá, cara, e assim, beleza, Bangkok é uma São Paulo, basicamente. Mas aí, a hora que eu cheguei no bairro lá da 13, aí você entra no campo, porra, é aquele campo há 40 anos. Então, cara, é um filme, velho. É um filme. Então, você vê a estrutura, assim, cara, é uma estrutura muito antiga da 13, né? Tem 40 anos ó, o campo. E aí, cara, tudo de madeira, e aí você vê, porra, você vê todo mundo ali treinando. É uma outra vibe, assim. É uma outra vibe. E aí eu lembrei, porque assim, o primeiro filme que eu assisti, que eu tive contato com o Muay Thai, foi o Kickboxer, né? Do Van Damme. Que ele luta contra o Tong Po. E aí eu ficava vendo aqui. Pô, galera, a conexão hoje tá uma porcaria, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, meu. Vamos ver se o Thiago entra aí novamente aí pra gente continuar o bate-papo. Pô, a conexão cortou. Que porcaria, mano.
Pô, cortou, cara. Não sei o que aconteceu aqui, não. Tava tudo Tá normal. me, tá me vendo? Tô assim. Ah, beleza. Esperar a galera voltar aí, que pra mim também travou. Aí eu falei, ué. Aí caiu. É, caramba, primeira vez que acontece isso de travar mesmo De assim. travar, né? É, Ah, mas de boa. O pessoal tá entrando de novo. eu fui na 13, cara, em 2015, quando eu fui a primeira vez. Hum, A primeira semana, eu fiquei num hotel ali perto da 13. Eu tirei a primeira semana para passear mesmo, assim. uhum. Aí eu fiquei no hotel ali na 13, daí eu fui lá, acho que eu fiz dois treinos lá. Aí fui para Ayutthaya, fui para vários lugares, e depois eu fui para Luxor, que era muito longe, tipo, do outro lado de Bangkok, tá ligado? Sim, sim. Aí eu fiquei lá e aí eu ia, aí eu comecei a fazer o curso da WPMF, cara, de treinador. Aí de manhã eu ia para 13, voltava e fazia o treino à tarde na Luxor. Porra, Luxor. foi trash, cara, foi trash. Bom, vamos lá. Depois eu vou gravar ela, vou colocar no YouTube. Ah, beleza, que é só Aí, editar depois. isso, beleza. Cara, então, aí é que eu falei assim, a minha primeira referência de filme era o Kickboxer, né, que era do Van Damme. E, cara, era muito assim, a hora que eu cheguei lá era muito real. E outro filme que eu assisti, logo que eu comecei a pesquisar mais, que me indicaram, foi o Shock D, né, do Dida. E, puta, aí, Sabe cara, quem eu assim, conheci? Sabe quem você eu conheceu? conheci? O Quem? Padio. O Padio, que Conheceu? era o dono do campo do filme Sim, do Chuck. Eu sim, conheci sim. ele, eu tenho uma foto com ele, cara, lá no Que é Lumpini. que é o Luke Banhai. Isso, É o isso, Luke Banhai. exatamente. O Padio, que era o treinador, e inclusive ele que é o chefe do campo no filme. Sim. O Padio, eu E, conheci ele. e aí, cara, assim, quando eu assisti Shock D e assisti Kickboxer, tá ligado? E aí, a hora que eu cheguei lá, cara, era, mano, eu falei, cara, essa porra é um filme, porque é igual, assim, a atmosfera é a mesma, Principalmente a Ayutthaya, né, mano? nossa, a Utah é muito louco. E, cara, foi isso, assim, então, aí eu cheguei lá, fiquei 60 dias, e a minha ideia era basicamente estudar, né, então, eu treinava os 2 períodos, tudo, mas ao mesmo tempo, assim, eu ficava fuçando, ficava conversando, queria entender. O Kawhi me ajudou muito nisso, né, de me levar nos lugares. Então, assim, conheci É o fora de série. Sagat. É fora de Não, série. ele me ajudou pra caralho, cara. E aí conheci o Sagat, fui para Conheci também. Ayutthaya, aí conheci os templos, fiz a saqueante, todo o rolê. E aí ele me forneceu alguns xerox. Ah, pode crer, pode crer. Eu fiz a minha nas costas. E aí, ele me caiu vários xerox de documentos e etc. para estudar. Aí aproveitei e comecei a. Ele me apresentou na Tailândia, lá no 13, como um jornalista de Muay Thai. Então, do Brasil. Então, acho que a galera foi com a minha cara, porque, pô, o cara é do Brasil e é um jornalista que está divulgando Muay Thai. Então, acho que isso facilitou. E aí, no que facilitou, era mais fácil, né? Então, assim, eu conversar sobre apostas, eu vi preparação de lutador, então, assim, eu fui em pesagem, eu ficava assistindo treino de lutador, sabe? Que tipo, tinha luta marcada. Eu assisti o treino do Puepong, que ele se aposentou também já. Cara, foi, assim, foi surreal, foi uma experiência absurda. E aí de lá lá mesmo na Tailândia, eu levei meu notebook e comecei a produzir muito material. Então, assim, comecei a produzir muita coisa. E uma matéria que até hoje é muito acessada foi, eu estava na Tailândia e mandaram para mim que um cara aqui no Brasil, um grão-mestre X aí, falou que no Brasil era diferente a regra do Muay Thai, porque na Tailândia morria muito lutador, e que no Brasil isso era um absurdo, então a regra tinha que ser diferente. Falei, bom, vamos descobrir se é verdade. E aí o que eu fiz? Primeira coisa, o Kawhi me apresentou ao Tanon, né, que é um dos juízes máximos lá do Lumpini, e fui conversar com ele sobre isso, cara. Perguntar, falou, ó, sobre mortes no Muay Thai, sobre morrer no ringue e tudo mais. E eu, cara, e deu a sorte que no mesmo dia da onde eu tava, apareceu um cara que era da Muay Saiyan, que é o jornal de Muay Thai. O cara era jornalista, tudo. E aí ele viu lá um gringo conversando com o Tanon, ele foi chegando perto ali e tudo. E aí a gente puxou ele pro assunto, né, e perguntou a mesma coisa para ele.
E aí, beleza, cara, eles foram falando, eu fui gravando, tudo, peguei todas as informações. Aí o Kawhi me mostrou, cara, que na época que demoliram o Lumpini antigo, muita coisa que estava lá ficou jogada lá. E uma das principais coisas que ficou jogada, nem sei se pode falar isso, mas uma que ficou jogada lá é os livros médicos do Lumpini, que eram os registros médicos e tudo mais. E o Kawhi conseguiu resgatar isso. Então ele resgatou os livros médicos, tudo. Então, cara, eu montei uma matéria que chamava, né? Tipo, lutadores de Muay Thai morrem com frequência na Tailândia. E aí nessa matéria eu coloquei, cara, tipo, a declaração do Tanon, a declaração chamava Malulen, que era o do Muay Saiyan, um jornalista. Coloquei as fotos dos livros médicos. E ali eu provei que, cara, ninguém morre no ringue na Tailândia desde 1970. Então, assim, não pode vir um cara. Aí que tá a grande diferença, Breda, de ter informação. Com Porque antes certeza. o cara falava assim, não, que na Tailândia morre todo mundo lá. O cara luta e morre. É normal. Então no Brasil vai ser outra regra. Aí você vai lá, você conversa com os caras, você pega Sim, livro médico do Lumpini, você levanta as informações, aí você monta a matéria e fala, ó, tá aqui. Tanto é que no final da matéria eu falei, se tem alguém com informações que vão contra as minhas informações, me chama, me mostra essas informações, a fonte, que a gente refaz a matéria. Até hoje nunca ninguém apareceu, não vai né? aparecer. E não vai aparecer. Então é isso, cara. A experiência que eu tive da Tailândia foi fenomenal. Eu não consegui visitar tudo o que eu queria, assim. Eu queria ir para Phuket, né? Tipo, ir lá tentar fazer algum treino com o pessoal lá. Eu fiz Mas duas temporadas de 45 dias lá, não conheci, não deu tempo de conhecer nada, velho. Então, por isso então, que não é assim mesmo. aí assim, eu consegui para Ayutthaya, beleza, fui para Pattaya, beleza, aí fui para Koh Larne, que é uma ilha que tem lá, né, que você, tipo, ela fecha às 6 da tarde, então você vai cedinho na ilha. Deu um rolê legal, assim, na verdade. Conheci muita coisa. E com isso eu tive muito acesso, então eu conseguia, eu bancava o gringo lá, junto, pegava o Kawhi e falava, mano, o Kawhi falava tailandês, eu falei, me ajuda aqui. E aí ele conversava com os caras, tudo, e o pessoal falava, não, mas quem que é esse gringo? Aí falou, não, pô, ele é um jornalista de Muay Thai, não sei o quê. Os caras, não, beleza. E aí desenrolava, É, né? Então, cara, isso foi, para mim, foi extremamente enriquecedor, assim. Tanto é que eu voltei produzindo muita matéria para o acervo, que até sim. hoje é muito acessado. É. Acho que ontem, anteontem, não sei, você postou uma matéria falando da máfia lá, né? Sim, Foi sim, puta matéria interessante. É uma coisa que eu lembrei. Sabe quem que era do campo? Sortaniku, né? Que fala, né? sim, sim. Sabe quem que é do campo e também e apareceu em filme? O Paulo Tocha, no filme do Van Damme. Ele treinou lá, velho? Inclusive, o Paulo Tocha é de lá. Não Inclusive, no sabia. short dele é Sortaniku, que tá escrito em É tailandês. mesmo? É. Caralho, bom saber. Eu falei, puta, cara, olha isso. Não, é bom saber, porque dá para colocar na matéria, isso que eu não sabia, cara. É, Eu não é. sabia. Eu, E o Paulo, eu cara, o achei, Paulo Tocha e também é pior um que cara assim, é muito sensacional. louco, porque como o assunto é muito delicado, como o assunto é muito delicado, você não acha muita informação. É, é, Entendeu? Então, assim, eu achei uma matéria da Vice americana, que é tipo jornalística, e beleza, peguei uma puta matéria gigante, aí fui lá, traduzi tudo, busquei algumas informações, aí tanto é que o pessoal falou assim, ô, tem vídeo, tem vídeo. Aí eu coloquei na matéria vídeo, então tem um vídeo assim, é uma matéria da Tailândia, mas mostra os tiroteios no Lumpini, mostra tudo. Na verdade, o tailandês ele não gosta muito de falar disso porque eles estão muito suscetíveis a. Bom, eles estão ali, né, velho? Então eles não gostam Então, muito de ficar comentando determinada sua. Igual o Japão, mesmo quando eu falo da Yakuza, cara, é a mesma coisa. os caras não Eles não falam, vão os ficar caras não falam, falando, não eles não vão falam. ficar falando, existe, todo mundo sabe, mas eles não vão ficar falando, né, cara? E aí, cara, E, beleza, assim, e foi uma matéria que eu fiz que eu falei assim, cara, eu não sei se existe um real interesse do pessoal, mas é uma história muito louca, né? Porque, igual, porra, o filme do Van Damme, o Kickboxer, ele foi filmado lá, né? Então, a hora que o Van Damme entra num campo de Muay Thai, eu falo, não, eu quero lutar Muay Thai com o Tong Po, é o campo do Tony Cole, é o é, campo. E não tem ator ali. Todo mundo que tá ali eram os lutadores e os treinadores de verdade. exato. Então, assim, cara, aí você pensa, porra, isso é histórico. Então, a galera, eu já vi gente que falou assim, porra, eu vou rever o filme pra ver essa cena, tá ligado? Pra ver, porque, assim, é real. E na época ninguém nem imaginava isso.
É Cara, muito louco, quando eu cara. É fui muito louco. conhecer aí o Taiá, eu cheguei no quarto à noite, eu coloquei na internet o filme do Van Damme pra ver o local, cara. Pode crer, pode Entendeu? Eu fui crer. lá assistir de novo pra ver. Falei, cara, eu passei ali, cara, olha isso. Mas é, Entendeu? mas é. Tipo, é um negócio que, tipo, a gente viveu em um momento da nossa vida que a gente tava muita informação ainda, não tinha Sim, informação e nós estávamos em informação. Então, sim, cara, tipo, essas coisas vão ficar gravadas na memória para sempre. Eu até brinquei, né, com você hoje, na hora que eu coloquei a chamadinha, né, que eu coloquei a foto do sim, Rei dos Kickboxers, né? sim. Mas por que eu coloquei aquilo lá, cara? Porque assim, tipo, você é um cara que tá buscando a história, Uhum, cara, esse filme, O Rei dos Kickboxers, cara, tem tudo, menos Muay Thai, entendeu? Tipo, era o sim. Billy Blank, que é um karateca americano, É o e o Karateka, Lord é. Langdon, que é do Taekwondo, entendeu? Sim, Tipo, aí eu tava lembrando, né, cara, tipo, o pingaiada que ensina ele, tipo, para o pé na cara dele assim, vai virando, dos caras lá, vai virando, assim, tipo, cara, nunca vi isso no Muay Thai, né? é, não é. Tipo, Então, é e é totalmente de muito. outra luta mesmo, né, cara? Mas é a Sim, ideia que tudo foi passado pra gente durante anos e anos e anos e que nós reproduzíamos da forma como eu entendo que a maioria das pessoas hoje copia e cola tudo que eles veem. Ah, o tailandês está fazendo, beleza, vale. Porque o tailandês não faz, sim, não vale. Entendeu? Então, tipo, e aí até vou citar uma coisa, né, cara? Tipo, eu treinei na Combat Sport. E eu comecei na Combat Sport em 2003. E, cara, a Combat Sport chegou a ser a maior revista de lutas do Brasil, sim. né? Cara, tipo, cara, era. Meu, ali foi um celeiro de lutadores também, porque teve muito lutador pica que saiu dali, grandes nomes. E o Nelson, cara, que era o treinador, nosso treinador na época, ele era editor também. Editor? Agora eu não vou lembrar qual era a função dele na revista. Mas era o trabalho dele na revista e ele também era o treinador. Então ele que dava o treino para os lutadores profissionais. Então todo treino de sábado com os profissionais era ele. E, cara, eu me tornei. Cara, o Nelson é um irmão pra mim, cara. Tipo, nota milhão mesmo. De passar, dormir na casa dele, ele dormir em casa. E aí, cara, você tava falando, né, tipo, do contato, do que tinha, do que não tinha. Olha só, desde criança, cara, eu morava em cidade do interior, né? Morei minha vida inteira quase em Cosmópolis e não tinha acesso a nada, 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 nada. E tinha uma papelaria na minha cidade, cara, no centro. Eu acho que até na época era a única papelaria. E chegava a revista Combate Esporte lá. Hum, E eu tô falando, cara, década de 80, tá? Tipo, eu tinha sim. 10, 11, 12 anos aí. Tipo, tô falando 86, 87, 88, essa média. E tinha dentro da revista tinha lá, suplemento lutas de contato. Cara, lá falava das lutas do Dida. Desconectá-lo. Tá me vendo, Breno? Voltou? Então, agora Agora sim. voltou, agora voltou. Travou e voltou. E aí, cara, ele tinha, cara, muita coisa, mas muita coisa. Cara, eu comecei a pegar DVDs com ele. E DVDs de Muay Thai mesmo. Sabe? Sim, Tipo, eu tenho até, que eu até vou transferir ele por no YouTube, isso daí. Chamado Rainbow City. Não sei se você já ouviu falar. não. Cara, é animal. É um documentário animal. Eu já procurei em vários lugares para ver se tem, não tem lugar nenhum. Eu tenho esse DVD chamado Rainbow City. Eu tenho vários desafios, Tailândia versus Estados Unidos, Da hora. lutadores de kickboxing contra lutadores Muito tailandeses. da hora. Porra, cara, muita coisa. E, olha, muitos anos depois que a gente foi descobrir que era diferente. Mas olha só, eu tinha informação, mas eu não tinha ninguém para falar assim, olha, isso aqui é diferente. Quando essa informação começou a chegar, eu fui lá, comecei a olhar e falei, caralho, velho, eu tenho tudo isso e nunca consegui identificar que é diferente. Pode crer. É, cara, Mas é é. isso mesmo. É Mas eu acho que foi vivência, né, o. mano?
Não, eu acho que foi uma conjunção de coisas, porque Sim. até os anos 90, por exemplo, cara, ir pra Tailândia era uma coisa muito, Impensado. muito, sabe, era uma coisa muito cara. Ninguém nem sabia, tipo, vou chegar lá e vou fazer o quê? Né? Vou pra onde? É. Então não tinha esse contato. Depois que começou a ter, né, tipo, alguns brasileiros foram para lá, teve quando o Sandro foi, o Amendoim foi, o Cosmo foi, e aí começou esse movimento. Então, assim, o pessoal começou a ir lá, começou a trazer coisa para cá, e aí juntou com essa questão da internet, de ficar mais acessível a todo mundo a internet. E não era uma, assim, aí começou a coisa de celular, então o pessoal começou a ter internet no celular. Eu acho que isso ajudou, Com certeza. porque Não tenha antes, dúvida. cara, porque assim, sem internet, por exemplo, cara, meu trabalho não ia existir. Exatamente. Meu trabalho não ia existir, né? Não ia adiantar nada eu ficar aqui, tipo, no interior de São Paulo, tentando fazer uma revista para vender pelo correio, por exemplo, né? Então, cara, não ia dar certo. Então, foi uma conjunção de coisas. Então, enfim, acho que acabou dando certo na hora que era para dar certo, É. provavelmente. E, E você, vendo esse movimento que temos ainda hoje, é muito forte de Muay Thai, eu ainda falo para você que na minha cabeça vai crescer muito, porém, não só numa linha, não só para cima, aberto mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo também que não é só uma forma de se ensinar Muay Thai. Quando eu digo uma forma de se ensinar Muay Thai, é só essa venda do Muay Thai competitivo. Tem aham, vários outros formatos para um público absurdo. Eu até estou sim. batendo nisso já há algum tempo relacionado à linha pedagógica, né? Já venho desenvolvendo um trabalho em cima disso. Mas a minha pergunta você acredita que essa linha da cultura tailandesa, essas pessoas que trabalham com Muay Thai, esses praticantes de Muay Thai, seja para qualquer objetivo, você acredita que essa cultura tailandesa vai ser desenvolvida no Brasil assim como foi a japonesa, por exemplo? Cara, eu espero que sim, na real. Porque sem base não adianta nada, né? Assim, não vai para lugar nenhum. E quando eu falo não vai para lugar nenhum, é assim, a gente não vai chegar numa transmissão, por exemplo, a gente não, como é que você chega, por exemplo, num canal Combate para falar assim, beleza, vamos transmitir Muay Thai, né? Igual já aconteceu com eventos bons de Muay Thai. Mas assim, se você não consegue provar que aquilo existe toda uma estrutura por trás, você não vai conseguir patrocínio, né? Porque aí eu lembro, cara, da época dos anos 90, os anos 80, 90, quando o jiu-jitsu era basicamente briga de rua no Rio de Janeiro, que era a época dos pit boy, que aí nego brigava em balada, saía a tiro, que não sei o quê. Na época, o Gil era visto como coisa de bandido, né? A galera, tipo, treinava, tomava bomba, ralava a orelha no muro para arrumar briga, né? E houve um movimento grande dos cabeças de acabar com isso, né? Porque ele falou assim, cara, se a gente não acabar com isso, não vai virar um esporte sério, a gente não vai conseguir crescer, né? Não vai conseguir crescer. E eles conseguiram, né? Então, assim, conseguiu organizar, conseguiu expandir, enfim, o MMA ajudou bastante isso também. Como ajudou o Muay Thai, a gente tem que saber que ajudou, por mais que o cara que esteja ali não é um representante do Muay Thai, mas querendo ou não, ajuda a divulgar o nome. Mas assim, na minha cabeça, sem base, cara, você não vai para lugar nenhum. Eu tenho a Então, mesma assim, impressão. não adianta nada o cara falar assim, eu sou grau preto de Muay Thai. Tá, o que você sabe de Muay Thai? Você sabe dar soco e chute. Tá? Então, assim, você sabe regra de Muay Thai? Porque, assim, para mim, na minha concepção, um cara que chega num nível de grau preto, né, que pode dar aula, que pode ensinar, cara, ele tem que ter uma base sólida, né, de entendimento de técnica, óbvio, de entendimento de regra, porque a questão é a seguinte, qualquer esporte que você vai competir no mundo, você não vai chegar lá sem saber regra, Então, na entendeu? minha cabeça, tudo isso acontece em relação ao Muay Thai por um ponto, exatamente um ponto. Quem introduziu o Muay Thai no Brasil não foram tailandeses. Quem introduziu todo Concordo. outro tipo de luta no Brasil foram os respectivos. Sim. Então, karatê, judô,
foi tudo japonês, Aikido japonês, Taekwondo foi coreano, Hapkido foi coreano, Kung Fu foi chinês, o Muay Thai não foi tailandês. E aí a Concordo. gente sabe que, eu não estou citando a pessoa, porque eu adoro o Sandro, mas na minha cabeça é óbvio que ele vai passar para frente aquilo que interessa para ele, aquilo Sim. que dá retorno. Ninguém paga almoço, ninguém tem, não existe almoço grátis, né, como todo mundo fala. Então, aqui no Brasil também se tem muito essa cultura de atropelar as coisas, né? Mas também, como não era da cultura dele passar determinados pontos, ele não passou, Sim. né? Obviamente que, vamos lá, o quê? O que se morasse no Brasil, cara, ele ia ter uma legião de seguidores absurda nos dias de hoje, do jeito Sim. que o que é adorado, velho, porque ele judia de todo mundo. Sim. Só que cara, eu estudo muitos treinadores. Eu tenho o que como um treinador que eu admiro pra cacete, cara. Pra cacete, porque eu gosto do estilo dele. Sim. Entendeu? E aí, cara, com todo o nome que ele tem, com tudo, sabe, com todo o respeito que ele tem no mundo inteiro, porque o cara viaja o mundo dando curso, seminário e tal. Em 2015, 2016, eu acho que foi, não lembro, eu encontrei ele no Lumpini. Eu estava sentado de um lado do ringue, ele estava do outro. Eu tinha feito um seminário com ele aqui em Campinas, tinha feito seminário com ele em São José dos Campos e algum outro lugar que eu não lembro, foram 3. Aí, cara, ele tava com o Petrov, que é o atleta dele lá acho que é Bulgária, acho, né? Ele Sim, pegou, eu vi que ele tava me olhando assim, né, cara, mas não sabia se ele tava olhando pra mim. Aí eu peguei, fiz assim com a mão, e peguei e fiz assim, né? Cara, ele levantou e veio até onde eu tava. Entendeu? Aí, quando teve o evento aqui que o Pacheco lutou com o Ravi, como que foi o nome do evento? Sim. Elite Fight, né? O Elite Fight. Cara, tava acho que eu, o Braddock conversando. Cara, ele veio e ficou conversando com a gente. Sabe? Tipo, ele é muito solícito. Então, assim, se um cara desse mora no Brasil, ele tem uma legião de seguidores absurda, 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 e ele vai passar exatamente da forma como ele entende que é o negócio e a cultura dele. Então, ao meu entender, cara, muita gente não entende que os feitos históricos, os momentos históricos só são relevantes porque eles precisam existir para existir hoje. Senão não iriam existir. Senão hoje não existiria. Então, se hoje está onde está, é porque lá atrás passaram. Assim como eu falo também, eu já critiquei, hoje eu não critico mais os mestres, né, de antigamente aí. Respeito todos eles. Respeito todos eles, porque eles têm, no momento lá eu não entendia dessa forma, hoje eu entendo. Eles têm a verdade deles. E eu também entendo que é complicadíssimo para eles mudarem algumas coisas. Sim. Só que também a gente sabe que tem alguns ali que falam pra cacete, que falam demais e vivem de goela. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Entendeu? E eles não vão do braço a torcer. Não vão do braço a torcer. Não. Porém, esse movimento Muay Thai tem que entender que a cultura, a arte, a história, a arte marcial é diferente. Não é que é diferente. Uma não vive sem a outra. O jiu-jitsu, como você citou o lance do jiu-jitsu, cara, eu pratiquei jiu-jitsu 10 anos. Tá? Eu comecei jiu-jitsu em 97. 97 a 2007. E, cara, eu peguei um momento do jiu-jitsu absurdo, assim, cara, que era muita treta mesmo, mas muita treta, mas muita treta. E aí o que acontece? Chegou um momento que eles entenderam que tudo aquilo que eles estavam brigando para modificar, nos dias de hoje estão tentando reviver. Sim. Já estão falando em criar torneios com as mesmas regras de antigamente. E quando eu estou falando as regras de antigamente, não é da década de 70, não, da década de 90 e 2000. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eles falaram assim, cara, na regra de hoje não dá, mas na regra de antigamente era totalmente... E eles vão criar a Copa Atlântico Sul que eles estavam falando. Né? Copa Atlântico Sul. É porque assim, por que eu estou falando? Eu estudo lutas, eu não só o Muay Thai, eu estudo a coisa de muitas lutas mesmo. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo um material exatamente, inclusive é um livro que estou produzindo para... como que eu vou dizer, cara? Bom, para tentar também trazer um conhecimento diferente para as pessoas.
E aí, cara, o que que acontece? Aquelas pessoas que brigaram para mudar o jiu-jitsu lá atrás, porque é hoje, estão tentando também Sim, mudar para falar assim, pô, não que o Muay Thai vai ser assim, não, porque eu acho que o Muay Thai, cara, ele é um esporte muito dinâmico, muito complicado. A regra, ela não é difícil, mas ela é complexa. sim, Assim como as pessoas falavam assim no campeonato de jiu-jitsu antigamente. Puta, cara, não consigo entender. Muita gente fala a mesma coisa do Muay Thai. Na sim, luta do Ravi com o Pacheco, cara, teve muita gente que até hoje bate o pé e fala o Ravi ganhou. Acho sim, que a gente conversou naquele dia, não foi? A gente conversou sobre isso sim, naquele mesmo dia, não foi? sim, Ah, cara, sim, agora eu lembrei. A gente conversou sobre sim, isso naquele dia, né? sim, Então, assim, cara, tipo, muita coisa, as pessoas vai demorar um tempo para elas entenderem, e quem entender isso vai sair na frente. Assim como esses que hoje são os cabeças dessa nova onda do Muay Thai, vamos dizer assim, entenderam antes que os outros lá atrás. sim. Né? Porque antigamente, cara, a galera não tinha informação e fez o que dava para fazer na época. É basicamente isso, né? E aí não dá para culpar ninguém, porque você não tem informação. Agora, a partir do momento em que hoje a gente tem, né? Então, assim, dá para organizar a coisa, né? Mas, assim, falta base, né? Então, assim, falta base, falta entender. Porque, cara, é aquela coisa assim, você ensinar o cara a dar soco ou dar chute, não é difícil, né? Não é difícil. Você consegue ensinar o cara tudo. Mas o cara ele tem que estar inserido dentro de um contexto para ele entender. Então, assim, no Bem, Muay Thai, por exemplo, porque no Muay Thai, por exemplo, não é volume, né? Então não adianta o cara querer ir para cima que nem um louco, tipo, não. Então, assim, existe um jogo, né? Existe uma coisa, existe toda uma estrutura dentro daquilo que as pessoas ainda não entendem. Então, quando eu assisti luta, por exemplo, assim, porra, mas o cara chutou pra caramba, o outro não fez quase nada, então como é que o cara ganha? E aí falta esse entendimento, né? Então, assim, não é quem bate mais, é quem bate melhor, né? E quem atinge o beleza. E, objetivo. As pessoas exato. têm que E aí, entender que objetivo e objetividade são coisas diferentes. sim, e é uma coisa que é muito louca, que assim, aí se você for voltando para trás um pouco, o pessoal fala assim, mas o Muay Thai tem 1000 anos. Não, não tem, assim, o Muay Thai que a gente conhece como Muay Thai esportivo, ele começou em 45, cara. Ele começou quando o Raja inaugurou, e aí por decreto o Raja adotou regras para começar. E essas regras são os que a gente houve modificações ao longo do tempo, mas essas regras são as regras profissionais que a gente conhece hoje. Então, o Muay Thai começou em 45. Então, assim, ele é muito novo. Na Tailândia, ele é muito Mas novo. então, mas aí que tá. As pessoas que estão tendo acesso a essas coisas hoje, eles falam assim, a regra começou em 45, então em 45 já se lutava Muay Thai. Não, o Muay Thai que se luta hoje é uma evolução, porque tudo se melhora conforme vai passando de geração para geração. Em 45 eles lutavam o Muay Boran com luva. Sim, Né? sim, A forma sim, de sim. lutar era o Maiporã mesmo, com luva, com algumas adaptações. E isso, no decorrer dos anos, foi se modificando. Por exemplo, eu tenho o primeiro Mundial de Karate Kyokushin, acho que foi em 78. Eu tenho o DVD. Aí, cara, eu comecei a ver, meu, comparado com o Mundial, por exemplo, de 99, que o Francisco Filho ganhou, ou de 2003, que acho que o Everton ganhou. Cara, É muito diferente. tecnicamente é uma coisa absurda. É É muito ridículo diferente. uma coisa perto da outra. E quando eu digo ridículo, não é que é feio. É ridículo a evolução que A teve, evolução. a Sim, distância. É isso que as pessoas não entendem. O Muay Thai que se vê hoje é solto, bonito, jogo jogado, entendimento, né? É diferente daquela época, mas por quê? Porque houve uma sim, evolução de movimentos, uma evolução das regras, uma evolução de entendimento que, por causa desta regra, eu posso fazer isso. São coisas sim. que as pessoas, muita gente não consegue entender, né? Porque assim, quando você pega a era de ouro do Muay Thai, né, foi os anos 70 para os anos 90, a regra ela era muito mais flexível. Então, por exemplo, segurar a perna do oponente não tinha 2 passos e golpe. Você podia segurar e Exato. jogar o cara do ringue, por exemplo.
E as apostas na época privilegiavam os caras que eram mais agressivos. Por isso que você via lutas que eram muito agressivas. Os caras iam para matar ou morrer, né? Hoje é um outro entendimento. Então, assim, você vê que o cara já... Essa coisa que o pessoal fala assim, a luta só começa no terceiro. Não, a luta começa desde o primeiro. Entendeu? Não tem essa. É desde o primeiro. A questão é que na Tailândia é um outro entendimento. Por quê? Porque o cara tá ali, assim, tem aposta no meio, tem muita grana. Então o cara deixa rolar um pouco a É uma luta. série de fatores. É uma série de Exato. fatores. E Que, aí, tipo, o brasileiro é difícil entender, ele não vai conseguir entender, porque exato, aqui, por exemplo, tem aposta que influencia demais. exato. Então o cara falou assim, Né? não, mas Muay Thai começa no terceiro round. Não, Muay Thai começa no primeiro. Não tem essa, Exato. entendeu? A questão é, o cara começa primeiro para estudar o oponente, para ver como é que tá a situação, entendeu? Para ver se o jogo do cara vai ser aquele mesmo. Na verdade, vai dos dois lutadores, né? Se um ali Sim, colocou na cabeça, eu vou partir pra cima e vou quebrar ele no primeiro round, acontece nocaute, constantemente acontece sim, nocaute no primeiro round. Porque sim. o E tem lá muito. não resolveu respeitar esse aquecimento, esse estudo e foi pra cima, Sim, pô, entendeu? é, Às tem vezes, o. porque alguém chegou para ele e falou assim: ó, eu apostei que você vai ganhar no primeiro round. Eu vou te falar isso porque eu presenciei, tá? Aham, O Compete, quando eu estava lá na Luxuan, ele disputou o cinturão 118 libras do Lumpini. Do terceiro para o quarto round, desceu um cara rasgando lá, chegou para ele, sem brincadeira, uma correntinha de ouro que era mais grossa do que o meu dedinho, cara. Meu dedinho não é fino, não, era mais grossa. Ele falou assim: ó, se você ganhar, essa correntinha é sua. Cara, quanto vale uma corrente dessa, cara, de ouro? Ouro maciço. pois é, Ele pois ganhou. é, Aí na foto, ele tá lá com a correntinha lá, todo pois é. felizão. Entendeu? Então a aposta influencia. Muita gente fala assim: a aposta compra o resultado, compra o resultado. Não é que compra o resultado. Tem. É claro que a gente sabe que tem, que o cara entrega, não sei o quê. Sim, Mas influencia no resultado porque, cara, é uma gasolina no cara. sim. Entendeu? É um O, nitro no cara, meu. Se você ganhar, você vai ganhar 10 mil bahts a mais, sei lá, 100 mil bahts a mais. O cara vai pro pau o, Pereira, né, mano? eu lembro, cara, eu tava no Raja, sentado ali no Raja, e eu vi a luta da Nong Rose, né, que é o lutador trans. E aí, cara, tava bem parelha a luta, tudo. Aí, no intervalo do Mas round, mulher pode subir no ringue na mas Tailândia? é que é. ah, e- enquanto não cortar fora, pode, né? Pelo que Mas eu aí, saiba, no Lumpini no Rádio não pode, hein? mas aí, o que que eu vi, cara? Acho que era no terceiro round pro quarto round, o apostador chegou e, cara, ele tinha exatamente isso. Era um cordão de ouro e tinha um bolo assim de dinheiro, cara. Aí ele Aí, ó. pegou e tava conversando com o corner da Dong Rose, não sei o que, falando babá. Aí o corner pegou e apontou pro apostador, tá ligado? Pegou e falou, ó, corrente de ouro, mas vai saber quanto em grana naquela porra tinha. Beleza, cara, Dong Rose começou o quarto round esmirilhando. Aí que tá. Esmerilhando, tá ligado? Então, assim, lá é diferente, porque lá tem todo esse incentivo a mais, né? De aposta, de controle, etc. Mas aqui no Brasil, o que a gente precisa é primeiro entender a base, Breda. Então, assim, o cara falou assim, beleza, então assim, o Muay Thai começou em 45, começou em 45. Então, assim, isso é documentado, o Raja tem documentado isso, ele começou em Claro, 45, claro. beleza. Aí, então o que existia antes? Cara, antes existia o Muay, que aí os campos mais antigos da Tailândia hoje, os chefes de campo, eles são daquela época. Então, assim, o cara treinou Muay Thai, o cara treinou Muay Korate, o cara treinou Muay Laburi, enfim. E aí ele se adaptou, por que ele se adaptou? Porque começou a dar dinheiro, bicho. O Claro. motivo do Muay Thai é esse, começou a dar dinheiro, o lado esportivo da coisa, começou a adaptar treinamento. Mas é que você falou, no YouTube tem filmagens dos anos 40, dos anos 50, cara, não tem nem comparação a luta, né? Assim, não tem, é muito diferente, cara. A parte de golpe, de chute, de clinch é muito diferente. Então, assim, você pega tipo os anos 90 já, é outro rolê, cara. É outra Sim. postura, é outra coisa. Então, assim, o esporte ele evolui, né? E é que a gente falou assim, no Brasil ele teve uma evolução absurda. Eu acho que graças à informação, então, assim, o pessoal começou a treinar, começou a lutar em cima de regra, começou a entender como funciona, mas na minha concepção é importante entender história também, né? Certeza. Porque assim, o Muay Thai na Tailândia ele foi uma arte marcial que era cultuada
porque era um país que era muito invadido, ele nunca foi colonizado por ninguém. Isso é importante a gente falar. A Tailândia nunca foi colonizada por ninguém. E eles tinham essa cultura de guerra. Então, o Muay Thai sempre foi inserido na cultura deles. E é interessante entender isso, né? Então, assim, por que o Muay, né, que depois é o Muay Boran, virou o Muay Thai esportivo? Tipo, o que existia antes? Então, assim, ter esse entendimento faz o cara ficar culturalmente mais evoluído. Para Com conseguir certeza. passar isso para um aluno, do tipo, porra, assim, em vez de falar assim, não, assiste luta aí do Boacal. Cara, o Boacal, ele foi um cara, para mim, assim, excepcional em levar o Muay Thai para fora da Tailândia. Né? Ele foi no K1, desceu o sarrafo na galera, não sei o quê, mostrou que existia o Muay Thai, que o Muay Thai era Ele forte. foi o grande propagador do Sim, Muay Thai. sim, para Porque mim com quando ele certeza. chegou lá em 2003, 2004, não sei, 2004 ele ganhou, né? Ele foi campeão em 2004, Em 2004 ele 2005 ele ganhou. foi em segundo, que ele perdeu na final, e Aí, 2006 ele em ganhou de 2006 novo. ele ganhou de novo, sim. Tipo, ele lutava de uma forma muito diferente de todo mundo, Sim. e todo mundo sabia que ele era tailandês, Muay Thai, só que Peter Aerts era Muay Thai, o outro lá não era Muay Thai, Ernesto Ghost é Sim. o Mr. Perfect do Muay Thai. Todo mundo achava que era tudo igual, mas é o Muay Thai que se treina lá. Né? Exato. E aí virou essa confusão, né? Aí virou Muay Thai holandês, enfim, virou essa puta confusão do caralho. E aí por isso que é importante ter o background da história, tá ligado? Por exemplo, saber que, porra, o Ramon Dekkers, quando ele chegou na Tailândia, ele treinava o Muay Thai na Holanda. E a regra, não tinha o entendimento da regra. Então ele ia pra Tailândia, levava pau, ficava bravo. Falou assim, porque na Tailândia me roubam. Aí depois que ele entendeu que, na verdade, não é que ele era roubado, né? Ele não era, assim, não jogava o jogo. Cortou de novo. Voltou. Né? Assim, Voltou. ele não sabia jogar o jogo. Então, não sabia jogar o jogo, ele ia pra pancadaria mesmo. Ele ia pra matar ou Mas sabe morrer. qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Os caras pegam uma exceção, tá? Sim, Que foda-se, ele chegou lá e nocauteou 100%. A gente sabe que ele foi nocauteado, a gente sabe que ele perdeu, mas foda-se que ele nocauteou todo mundo. Os caras pegam uma exceção pra falar que o europeu, sabe, tipo, travou de novo. Caraca, meu, internet. Calma aí, galera, vamos ver como é que vai ficar aí. Voltou? Voltou. Entendeu? Então eles pegam uma exceção, que foi o Ramon Dekkers, pegam o Dida, aí fala assim, pô, mas tem o Dida, tem o Ramon Dekkers, tem o Rob Cameron, que inclusive eu conheci o Rob Cameron também lá na Tailândia, lá na 13, cara, tive na 13. Meu, quem que é aquele cara? Eu conheço aquele cara, eu conheço aquele cara, eu conheço aquele cara. Eu falei, puta, Rob Cameron. Não aguentei, falei, pedi pra tirar uma foto, velho, não tem jeito. Lógico. Porra. E aí eles pegam 2, 3, 4 exceções aí, cara, mas e a quantidade de tailandês que tem é absurda, perto de 3 ou 4 caras que são picas, fora da curva mesmo, entendeu? Que eram realmente excepcionais no que faziam. Aí eles falam, quer comparar uma coisa com a outra, entendeu? Na média, não tem comparação, né, cara? Na média não tem comparação. Internet tá... Voltou? Sua imagem agora voltou. Voltou. Voltou? Então, Voltou, se você pegar qualquer entrevista do Ramon Dekkers, ele não fala em Muay Thai holandês. Ele fala kickbox. Ele fala kickbox. Ele fala kickbox. Então, assim, mas lá todos eles falam kickbox, eles não falam Muay Thai. Exato. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque o pessoal fala assim, Muay Thai holandês. Mas o Dekkers, ele nunca falou Muay Thai holandês. Pode pegar qualquer entrevista dele, tem um documentário dele, tem, cara, à vontade. Ele não fala. Ele não fala. Entendeu? Então, o que aconteceu? É até legal contar essa história. O que aconteceu? O Dekkers treinava na Holanda e ele ia para a Tailândia. Beleza. Ele começou a ter resultados expressivos na Tailândia. Na época, para a mídia da época, o que eles entenderam? Que o Muay Thai que o Dekkers treina na Holanda é melhor que o Muay Thai treinado na Tailândia. Que é uma definição bastante idiota, mas enfim. Na época, criou-se essa ideia na mídia esportiva. Então, criou-se a ideia de Muay Thai holandês. Então o Muay Thai holandês do Dekkers é melhor que o Muay Thai tailandês. Na verdade, não. O que aconteceu de verdade foi o Dekkers entendeu a regra. Então, assim, ele começou a lutar na regra. Apesar de não jogar na regra, ele entendeu a regra.
Exato, assim, ele entendeu a regra. E como ele era um cara muito agressivo, ele lutava pelo Songshai, né? Que era o maior promotor da época. Tanto é que o apelido de diamante quem deu foi o Songshai. Já, exato. E, e aí, cara, a mídia na época, é aquela coisa, como não tinha informação nenhuma, não tinha internet, não tinha nada, a mídia criou essa coisa assim, não, então o que o cara treina aqui na Holanda é melhor que o que o cara treina na Tailândia, porque ele tá ganhando, então é melhor. Mas na verdade era a mesma coisa. A diferença é que, por uma questão do treinador do Ramon Dekkers, o Dekkers não ficava na Tailândia, ele não fazia camp na Tailândia. Ele fez alguns pontuais, né? Ele treinou na Sityodtong, ele ficou um tempinho na Sityodtong, mas o treinador dele não gostava que ele ficava na Tailândia, não sei por quê. Então ele voltava para a Holanda para treinar lá. Mas todo esse entendimento levou um tempinho. Né? A hora que ele começou a entender o rolê, aí beleza. Aí ele começou a entender regra, começou. Porque você pode perceber o seguinte, Brenda, no começo dele, pega as lutas no começo. Cara, é maloqueiragem pura, assim. Ele morde o bucal e vai para matar. Depois, cara, nas lutas mais pro fim, você já vê que assim, ele já tá mais calmo, né? Então, assim, ele já começa a bloquear, já começa a absorver golpe, entendeu? Ele já começa a entender o rolê. Então, essa ideia de Muay Thai holandês surgiu por causa disso, por um simples mal entendimento da mídia especializada da época. É isso que aconteceu. Eu devo ter esse documentário sobre o Ramon Dekkers, cara, que eu lembro que ele, cara, ele saía exaurido de todas as lutas. Ele saía Sim, exaurido, destruído. E o adversário, às vezes mesmo perdendo, saía inteiro, sem nenhum tá inteiro. arranhão, braço, beleza. E isso incomodava ele também. Por isso que você está falando, no Sim. final lá ele já estava muito mais cauteloso, vamos dizer assim, né? É. Porque E, ele aprendeu. e deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você viu e como você vê a evolução do Muay Thai no Brasil? Quando eu digo a evolução do Muay Thai no Brasil, os primeiros aí que começaram a entender a regra e começaram a lutar nessa regra para hoje. Cara, pra mim, assim, a galera reclama muito como da situação hoje, né? Mas, cara, melhorou absurdo. Melhorou Absurdo. absurdo. Se a gente começar a ver o tanto de evento que tem, né? Assim, evento na regra, com comissão de arbitragem, né? A gente tem estádio no Brasil hoje, cara. Querendo ou não, a gente tem estádio, né? A gente conseguiu criar estádio. A parte técnica, a evolução técnica é absurda, assim. Então, hoje, se pega um moleque de 16, 17 anos, o cara vai ter 50 lutas nas costas, É. entendeu? E assim, não dá para fazer frente com a galera da antiga, que treinava, mas não sabia a regra, não tem como. E você vê isso assim, eu lembro certinho, cara, eu não vou falar em equipes aqui, mas teve um evento que lutou um cara que era de uma escola de Muay Thai contra um cara que era de uma escola que era MMA. Beleza. E aí eu tava lá, né, no evento, tudo, e eu vi o cara falar assim, não, porque o cara da escola do MMA, não, porque ele é grau preto, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu olhei pro cara e olhei pro outro. O outro eu conhecia. Eu falei, cara, não vai dar luta. Não vai dar luta. Tá ligado? Beleza. Cara, começou a luta, aí o cara já naquela coisa meio de, sabe, de ficar pulando, não sei o quê. Eu falei, puta, bicho, vai azedar. E aí não deu outra, cara. Assim, acho que no meio do segundo round, o cara tomou 2 bicas no braço, não bloqueou. O cara deu a terceira, quebrou o braço. Entendeu? Quebrou o braço, porque o cara ficava naquela coisa de colocar o braço pra defender. Na terceira, cara, meu, pá, quebrou. Tá ligado? E aí eu É. falei assim, então a gente percebe que assim, tem uma galera teimosa ainda, né, que fala assim, não, porque tudo é Muay Thai, então vamos pôr pra lutar. E aí dá esses BO, e você vai falar o que pro atleta? Porque às vezes o atleta vai pelo treinador, tá ligado? Na minha Você vai cabeça, falar, acho não, que igual em toda modalidade, vai ter gente muito boa de entendimento da modalidade e vai se destacar. Vai ter gente que vai entender pouco, mas vai estar ali. E vai ter gente que sabe que está errada sim, para a sim, modalidade, né? Mas vai continuar falando que é e pronto, acabou. Entendeu? sim, Vai ter gente que vai falar que é Muay Thai, mas vai dar kickboxing. E a gente sabe que isso vai ter sempre. Já foi uma discussão já que puta, já até esgotou, né? Vamos ser sinceros, né, sim, cara? Já até esgotou. sim, Tipo,
Mas assim, cara, hoje eu penso da seguinte forma: vamos levar informação para quem quer informação. Entendeu? Ponto. Se o cara não quer, velho, nem fica aqui, vai embora, nem vem comentar, vai fazer outra coisa. Tá aqui no canal porque, tá acompanhando porque, tá falando, Sim, acompanhando. Se ele tá acompanhando a vida do outro, cara, porque ele sabe que ele tá em débito com alguma coisa. sim, Entendeu? concordo, Então, se ninguém tá concordo. falando dele, né? Não tô citando o nome, tá falando de seja de quem for, não venha comentar, segue o jogo, né? Mas assim, Uma coisa. pode falar. Não, eu quero falar, uma coisa que eu concordo com você pelo seguinte, já faz muito tempo, cara, que o acervo ele não sofre nenhum tipo de ataque. Entendeu? Então, assim, em comentários, assim, a gente publica a matéria do acervo em vários grupos de Facebook, né, de Muay Thai e tudo mais. E, cara, não tem ataque. Assim, por quê? Acho que travou. Bom, pessoal, deu problema na internet, a internet tá horrível. Não sei se é a minha ou se é a dele, mas a minha aparentemente tá normal. Sei lá, pode ser a minha, né? Vai saber, né? Mas aí, bom, é o seguinte, acabei de falar com ele ali pelo WhatsApp. A gente vai marcar um outro dia, vai ter a parte 2. Beleza? Então vai ter continuidade. Valeu, galera!